Olá, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso de Circuitos para Comunicações e hoje a gente vai resolver mais um exemplo do nosso oscilador com par diferencial. A gente vai estar continuando falando, sobre, a gente vai continuar falando sobre os nossos osciladores, tá certo? E hoje, mais uma vez, a gente vai resolver mais um exercício, tá? E esse exercício é baseado, como eu disse, no oscilador com par diferencial, tá certo? Mas antes da gente começar o nosso vídeo, queria te pedir para que você curta esse vídeo, comente, compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele. Se inscreve no canal e ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, tá? Queria também te fazer o convite especial, Aqui na descrição desse vídeo tem justamente o nosso link para você participar da nossa comunidade no Telegram, tá? Então, se você quiser participar dessa nossa comunidade, a gente está colocando conteúdos exclusivos lá para a nossa comunidade. Clica no link e participa, beleza? Então, vamos lá para o nosso vídeo, mostrar o passo a passo do nosso exemplo para você, nosso oscilador com par diferencial. Bem, então vamos lá fazer a nossa análise do nosso oscilador com par diferencial, tá? Então esse é o nosso circuitinho que a gente vai estar trabalhando hoje, tá legal? E aí, o circuito que a gente vai estar trabalhando é exatamente esse aqui, tá? Perceba, que ele é bem parecido com aquele circuito que a gente viu trabalhando nas aulas passadas, Então aqui eu tenho o nosso par diferencial, tá legal? Aqui é a nossa fonte de corrente, a configuração de fonte de corrente que a gente tem, o nosso circuitinho RLC, tá? Que a gente vem trabalhando também no nosso curso. Aqui, a minha VI está sendo retroalimentada aqui, através dessa interseção entre C1 e C2, tá legal? Tem uma resistência RE aqui embaixo. O beta desse cara aqui é 300, tá? O L, a indutância, LP, vale 100 microhenry. O R1, o C1, o C2, o RE e o R, a gente vai estar calculando, tá legal? E são dados de entrada também, X igual a 4, que a gente já vem trabalhando também com esse parâmetro, aqui no nosso curso. A frequência de oscilação, tá? O F0, 100 kHz. E o N sendo igual a 0,1, tá legal? Então a gente vai estar projetando esse circuitinho, tá? É um circuito também de análise e síntese, tá legal? Que vai envolver uma mistura aí, desses nossos conceitos que a gente vem apresentando nas aulas passadas, tá? E aqui eu tenho a minha tensão de saída V0, tá legal? Então a gente vai estar determinando também essa V0 hoje e também os nossos parâmetros aqui, tá? Então é importante que nessa altura do campeonato você já consiga fazer a identificação das configurações, tá? Por exemplo, lá no nosso curso TBJ, a gente mostrou a configuração de fonte de corrente, de amplificador diferencial, a gente mostrou aqui no nosso curso, a gente mostrou esse circuitinho RLC, baseado no oscilador de Colpitts, Então, esse cara também, esqueci de comentar, está sendo alimentado por mais e menos 10 aqui, tá? Volts, tá legal? Então, mais ou menos 10 volts aí esse cara está sendo alimentado. Eu tenho uma corrente da fonte de corrente aqui de 400 microamperes, tá? Então, a gente vai estar recuperando alguns conceitos. Então, recomendo fortemente que você assista as aulas passadas, desse nosso curso, para que você entenda mais profundamente o que a gente está falando aqui e também assista às aulas das nossas outras playlists, tal como a playlist de transistor bipolar, em que a gente fala sobre essas configurações e mais profundamente sobre esse nosso dispositivozinho aqui, tá legal? Beleza? Então vamos lá para a nossa resolução, Bem, então vamos fazer uma resolução comentada aqui, tá? Do passo a passo que a gente utilizou para resolver esse circuitinho, tá? O primeiro passo, tá? Que a gente vai estar trabalhando, tal como a gente fez lá no nosso curso de transistor bipolar, tá legal? A gente começa aqui, pela nossa fonte de corrente aqui, tá? Vamos começar por essa fonte de correntezinha, tá? Ela tem uma corrente aqui de 400 microamperes, tá legal? E eu tenho o beta desse cara também, Eu tenho o beta do transistor valendo 300, então tenho como calcular a minha corrente de referência passando por esse resistor aqui, tá? Que é a minha corrente de referência da nossa fonte de corrente. Como é que a gente calcula essa corrente? Olha só, lá da teoria que a gente mostrou, de transistor bipolar, se você não entende essa expressão, a gente mostra bem direitinho essa expressão lá. Então, olha só, a gente pode dizer que a corrente de referência, ela vai ser igual a beta mais 2 sobre beta, vezes a corrente da sua fonte de corrente, tá legal? Então, o beta é 300, mais 2 dá 302, dividido por beta, que é 300, multiplicado por 400 micro, que é a corrente da sua fonte de corrente, tá legal? Quando você fizer essas continhas, você vai obter 402,67 microamperes, tá? Aí com esse valor aqui, ou melhor, com o valor dessa corrente que a gente acabou de calcular, eu tenho como calcular essa resistência. Por quem? Pela lei de Kirchhoff, tá? Diferença de potencial aqui, diferença de potencial
dividido pela corrente que a gente acabou de calcular. Mas quanto é a tensão nesse terminal? É zero. Quanto é a tensão nesse terminal? Olha só, vale menos 0,7 menos 10 volts, que está aqui. Tá? Partindo desse ponto, passa por aqui, passa pela queda de tensão na junção base emissor e chega também nessa tensão aqui, que é menos 10. Tá? Então, basicamente é lei de Kirchhoff que a gente está apresentando aqui. Ó. Diferença de potencial em cima, tá? E corrente embaixo. Vai ficar 0 menos 0,7 menos 10 dando mais 10, dividido pela corrente que a gente acabou de calcular, 402,67 micro. Isso vai te dar 23,1 kΩ. Tá legal? Olha só, foi dado na questão que x é igual a 4, tá? Então a gente pode dizer o seguinte, ó. A gente já apresentou essa expressãozinha para você, tá? Então nesse exercício a gente já está utilizando as expressões diretamente, tá? Então se você não está entendendo, é importante que você assista às aulas anteriores para que você entenda mais profundamente todas essas expressões que a gente está utilizando, tá legal? Olha só, a gente pode dizer que V1, tensão de pico da tensão VI, né? Ela vale quanto? Vale VT, que é 25 mili, vezes X. Isso vai te dar 100 milivolts, tá legal? E aí a gente acabou de determinar a nossa V1, tá? Eu posso calcular também a minha C, tá? Minha capacitância equivalente entre C1 e C2, né? Baseado em quem? Baseado justamente em ω0, sendo igual a 1 sobre raiz de LC, que deriva essa expressão aqui. Quando a gente isola o C, né? Eu posso dizer que vale 1 sobre L, que foi dado como 100 microhenry, tá? Multiplicado por ω0 ao quadrado. Mas quem é ω0? É 2π vezes F, que foi dado. A frequência F0 foi dada como 100 kHz, tá? Então, isso aqui fica ao quadrado. Quando você faz essas continhas, você vai obter 25,33 nanofarad, tá legal? Beleza? E aí, nas aulas anteriores, eu mostrei essas relações aqui para você, tá? De modo que, quando eu calculo C e eu tenho o valor de N, eu posso correlacionar as capacitâncias C2 e C1, tá? Tanto com a capacitância C, tanto com o parâmetro N, tá? E aí o que é que acontece? Eu sei que C2 é igual a C dividido por N, tá? Mas quem é C? A gente acabou de calcular, ó, 25,33 nano, dividido por N, que foi dado valendo 0,1. Então isso vai te dar 253,3 nanofarad, tá legal? Nesse caso aqui. Quem é C1? C1 vale C1 menos N, tá? C valendo 25,33 nano, 1 menos N, que é 0,1. Fez as continhas, vai dar 28,14 nanofarad. Tá legal? E aí, em aulas anteriores, quando a gente estava falando lá da característica diferencial, né? A gente apresentou essa expressãozinha aqui para você. Tá legal? Que expressão é essa? Gm de x sobre Gm é igual a 4A1 de x sobre x. Tá legal? A gente apresentou essa expressão para você quando a gente estava falando da característica diferencial, tá? Que é o que a gente está utilizando para resolver esse probleminha de hoje, do nosso oscilador. Então, perceba, o conceito que a gente falou lá atrás, a gente está utilizando nessa aula de hoje. Tá legal? Então, é importante, mais uma vez eu digo, que você reforce esses conceitos nas aulas anteriores, tá? E aí, o que acontece? O A1 de 4, tá? Perceba que eu já substituí aqui x por 4, ó. X por 4. E esse valorzinho aqui, ó, esse valorzinho é o A1 de x, tá? Que é o A1 de 4. Isso aqui são valores tabelados, tá certo? Então esse valor aqui a gente encontra por tabela. Eu já coloquei esse valor aqui, tá legal? Então vai ficar 4 vezes 0,5586, que é o A1 de 4, tá? Dividido por 4, mais 4 por 4 dá 1, então fica apenas esse valorzinho aqui. Então Gm de 4 sobre Gm vai dar justamente 0,5586, que é o que eu tenho aqui. Tá legal? Beleza? E aí, com isso, também eu posso calcular a transcondutância de pequenos sinais aqui, ó. Tá? Posso também calcular a transcondutância de pequenos sinais. Como? Né? Como é que eu posso calcular essa transcondutância de pequenos sinais? Vale salientar o seguinte, ó. Então, como é que eu calculo a minha transcondutância para pequenos sinais para o meu par diferencial, né? Para o meu par diferencial. A gente já mostrou isso lá no nosso curso TBJ, tá? Valendo quanto, né? Vale a nossa corrente de coletor, tá? Dividido pela tensão térmica. Quem é a corrente de coletor aqui? Eu sei que a corrente da fonte de corrente é 400 micro. Então, essa corrente vai se dividir aqui pelos emissores por 2, então vai passar 200 micro aqui, tá? 200 microamperes no emissor aqui. Considerando alfa igual a 1, tá? Então eu vou ter 200 micro aqui também, tá? Considerando alfa muito grande, pega esse beta aqui de 300, tá? Coloca ele muito grande aí, né? Então ele vai ser justamente um alfa próximo de 1, tá? E aí quando eu calculo a minha GM aqui, ó, quanto é a minha GM, tá? Minha GM é justamente isso, 400 micro sobre 2, que é a minha corrente coletor, tá? Vai dar 200 micro, dividido pela VT, que é 25 mili. Isso vai te dar
8 mA por volt. Aí olha só, como eu acabei de calcular a minha transcondutância de pequenos sinais, que é 8 mili, eu posso calcular também agora a minha GL, tá? Que é representativo da minha resistência, né? Então isso vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual a relação entre Gm de x sobre Gm, tá? Que é 0,5586, multiplicado por N vezes a transcondutância de pequenos sinais, tá? Então pega aquela expressão, né, que a gente relacionou, né? A Gm de x sobre Gmzinho, tá? Dando GL sobre N Gmzinho, tá? Você vai chegar nessa expressãozinha aqui, nessa relação, tá? E aí quando você faz essas continhas, você vai obter 446,88 micro-ohm a menos 1, tá? E aí quando você inverte isso aqui, você tem justamente aquela resistência RL, ou RP, né, que a gente chama também, tá legal? Que aí vai dar quanto, né? Vai ficar o seguinte, ó, 1 sobre isso aqui vai te dar 2,24 kΩ. Então perceba que a gente já está bem próximo, né? Basicamente já está terminando o projeto do nosso oscilador, tá legal? E aí para a gente finalizar, o que é que a gente tem mais, né? Posso calcular a tensão VT, que é a relação entre a tensão V1 e a N, tá? Valendo 100 mili, né, que a gente calculou para V1, dividido por N, dando 1 volt, tá legal? E aí com isso eu posso calcular a nossa V0, tá? Posso calcular a nossa tensão V0. Como? A tensão V0 está aqui, ó. A tensão V0 é essa tensãozinha aqui, tá? Como é que eu calculo essa tensão? Parto de 10 volts, passo por esse aumento de tensão aqui no indutor e chego em V0. Mais uma vez, parto de 10 volts, passo por esse aumento de tensão e chego em V0, tá? Então, parto de 10, aqui eu tenho um aumento de 1 volt, que a gente acabou de calcular, e chego em V0. Então, de nossa análise aqui, né, eu parto de 10 volts, passo pelo aumento de tensão em 1 volt, só que esse 1 volt é alternado aqui, tá? Eu tenho essa oscilaçãozinha, né, cosseno de 2πft, tá legal? Então eu teria a minha tensão V0 aqui, e aqui é a minha expressão para a tensão de saída desse nosso oscilador com par diferencial, tá? E aí lá do nosso circuito equivalente, né, do nosso modelo de circuito equivalente RLC para esse cara, eu posso considerar isso aqui, tá? De modo que a minha resistência RE não influencie no nosso resultado final que a gente tem aqui para o nosso circuito, tá? Que é essa resistênciazinha que a gente vai estar acabando de calcular agora, tá legal? Que a gente vai estar determinando, na verdade, né? Vamos lá. Para fazer isso, olha só, vou estar considerando essa RE muito maior do que essa Gm de x sobre beta a menos 1, tá? Então isso aqui foi uma das coisas que a gente falou nas aulas passadas, tá legal? E aí o que acontece, tá? Como é que eu calculo essa relaçãozinha aqui? Olha só, eu tenho o seguinte, né? Que Gm de x sobre Gmzinho, tá? A gente mostrou que vale isso aqui, tá legal? 0,5586, a gente calculou isso aqui, tá? Então, se Gm de x sobre Gmzinho vale isso, então Gm de x é esse valor aqui multiplicado por 8 mili, tá? Que é o valor de Gmzinho. Então isso vai te dar 4,47 mA por volt, tá? Então a gente calculou Gm de x aqui. E quem é Gm de x sobre beta? Beta foi dado como sendo 300, tá? Então, ó, vai ficar quanto? Vai ficar Gm de x, que é 4,47 mili, tá aqui, dividido por beta, que é 300. Isso vai dar 14,9 microampere por volt. Quando eu inverto isso aqui, né, porque eu preciso inverter, vai te dar 67,11 kΩ. Então, como o meu RE tem que ser muito maior do que esse valorzinho aqui, tá? Então, coloca uma RE aí de 1 mega, tá legal? Então, essa foi a consideração que a gente fez para estar resolvendo esse exercício. Beleza? Bem, então muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui nesse vídeo, né? A gente explicou todo o passo a passo de você fazer esse nosso exemplo, né, com um oscilador com par diferencial. Então, espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo para a gente interagir. Então, se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo também, me dá esse feedback para eu saber que o conteúdo está ajudando você e que você está gostando, tá legal? Para a gente estar sempre tentando melhorar o nosso conteúdo, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, tá legal? Desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula.